Atibaia, uma cidade do interior paulista que tem atraído muitas pessoas nos últimos anos. Mas será que vale a pena morar nela? Hoje vou fazer uma análise dos dados oficiais sobre segurança, emprego, salário, saneamento, saúde e muito mais. Eu sou o Fê, bora pro vídeo analisar a cidade de Atibaia. Atibaia, além de ser conhecido como a Terra do Morango, tem sua história ligada nas épocas das expedições dos bandeirantes em busca de recursos e era uma parada estratégica para as expedições que seguiam rumo a Minas Gerais. O nome Atibaia vem da origem indígena Tibaia, que significa manancial saudável, e hoje é uma cidade muito conhecida. Nossa primeira análise é sobre a população da cidade. Para começar, vamos entender quem está chegando e o ritmo desse movimento. E olha, os números são expressivos. Segundo o censo do IBGE, entre 2010 e 2022, Atibaia viu sua população saltar de pouco mais de 126 mil para quase 159 mil habitantes. Estamos falando de um crescimento superior a 25%, o que significa mais ou menos 32 mil novos habitantes nesse período. E não para por aí, a estimativa atual já ultrapassa os 166 mil. Esse boom demográfico não é à toa, reflete uma busca por mais qualidade de vida, ar puro e talvez um refúgio da agitação das grandes metrópoles. Mas claro, um crescimento tão rápido acende um alerta. Será que a cidade está preparada para acolher tanta gente nova? A infraestrutura de serviços, moradia e mobilidade precisa acompanhar essa velocidade, né? Vamos falar de um tema que todo mundo busca, segurança. Será que a cidade é tranquila mesmo? Vamos descobrir. Agora um dos temas mais sensíveis e decisivos para muita gente, segurança. E aqui um aviso importante. Se você acompanha o canal, já sabe que utilizo a métrica de homicídios estimados por 100 mil habitantes para padronizar para todas as cidades. Vou continuar usando essa métrica, porém decidi trazer os dados dos homicídios também registrados, tanto em números como em taxa, e adicionei os números do estado também, para você ter mais informações. E aqui, Atibaia ela se destaca e muito. Segundo dados consolidados pelo último Atlas da Violência pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de homicídios estimados na cidade foi de 5,5 por 100 mil habitantes. Para colocar isso em uma perspectiva, a taxa do estado de São Paulo, como um todo, no mesmo período foi de 11,2 e a média brasileira assustadoramente de 23. Isso coloca Atibaia num patamar de segurança muito elevado. E os números absolutos de homicídios estimados foram 9. Você tem que sempre levar em consideração a taxa por 100 mil habitantes, que é uma maneira de normalizar a diferença entre uma cidade para outra. 9 homicídios podem parecer pouco em números absolutos, porém em uma cidade, por exemplo, com 1.000 habitantes, seria muito. Você precisa entender isso. O gráfico histórico também aponta para uma tendência de queda nesses índices. Essa tranquilidade refletida nos números é sem dúvida um dos maiores chamarizes da cidade, prometendo um cotidiano com menos preocupações nesse aspecto. E sobre o assunto importante na vida de qualquer pessoa é a saúde. Como que anda a saúde na cidade? Quando uma cidade cresce, a saúde é uma das primeiras preocupações, certo? E como Atibaia se sai nesse quesito? De acordo com os dados fresquinhos que eu tenho, Atibaia possui 17 unidades básicas de saúde, os famosos postinhos. Se a gente usar como parâmetro a recomendação de uma UBS para 12 mil habitantes, um critério bem razoável, a cidade precisaria de aproximadamente 14 unidades. UBSs, como eu falei, são os famosos postinhos de saúde. Eles são a principal métrica para saber se a prefeitura investe na saúde da população. Os postinhos são a porta de entrada para exames e acompanhamentos da saúde. Sempre cobre do seu prefeito e vereador melhorias nos postinhos. Para postinhos com saúde da família, um postinho deve atender 12 mil pessoas, e sem o programa Saúde da Família, 18 mil. Toda a cidade é uma mistura dos dois tipos, e mesmo com essa folga, pode já estar chegando a um certo limite adequado mínimo. Isso é um indicativo positivo para a atenção primária, sugerindo uma boa cobertura em termos de números de postos de saúde. A questão que fica é se essa quantidade se traduz em agilidade e qualidade no atendimento do dia a dia. Mas ter a estrutura física já é um excelente começo. E a educação? Será que Atibaia é um exemplo?
Vamos dar uma olhada nos números. E para as famílias com filhos ou que planejam ter, a educação é prioridade máxima. Como vocês sabem, geralmente quem cuida do ensino fundamental, principalmente, é a prefeitura e o ensino médio do estado. Como a Atibaia está nessa área? Prepare-se para uma notícia excelente. Os dados do último IDEB, o termômetro oficial da qualidade da educação básica do Brasil, que é de 0 a 10, mostram que a rede pública de Atibaia não está de brincadeira. No ensino fundamental 1, da primeira à quinta série, a nota alcançada foi um impressionante 7,2. Isso coloca Atibaia nisso uma posição boa em relação a muitas cidades aqui no Brasil, porque a média é de 5,7. Já no Fundamental 2, da sexta à nona série, a performance continua forte, com uma nota de 5,5, apesar de ter caído, enquanto a média brasileira ficou em 4,7, ou seja, está acima. E no ensino médio, a Atibaia também supera a média nacional, com 4,6 contra 4,1. Geralmente, o ensino médio no Brasil fica sempre mal. Esses resultados demonstram um investimento sério e consistente na formação das crianças e jovens, pelo menos no primeiro ciclo. Já nos próximos ciclos, a qualidade ela cai bastante, isso é verdade. Mesmo assim, a Atibaia ainda fica acima da média nacional. Lembra que falamos sobre segurança? Sempre, indiferente da segurança, é sempre importante investir em equipamentos de segurança, como câmeras de segurança boas e baratas. Por isso, deixei o link de uma câmera sensacional no comentário fixado. Agora vamos abordar um tema vital para a saúde pública, a qualidade de vida. O saneamento básico, segundo o censo de 2022 do IBGE, Atibaia tem uma cobertura quase universal da coleta de lixo na habitação, atingindo 99,3%. São excelentes notícias. No entanto, o cenário muda um pouco quando olhamos para outros indicadores. O fornecimento de água encanada atende apenas 76% dos domicílios. Já a rede de esgoto encanado alcança apenas 60% das residências. Olha, esses percentuais, especialmente o de esgoto sanitário, revelam desafios importantes que precisam ser enfrentados com urgência, principalmente diante do crescimento populacional acelerado. Então nós podemos falar que o acesso à água encanada e ao esgoto encanado, Atibaia manda muito mal, tá? É bem ruim. Ele não acompanha os excelentes números que nós falamos aqui. Esses números, eles precisam ser melhorados, e ainda lembrando um problema, que esgoto encanado ele não significa tratamento de esgoto. Muitas residências podem utilizar fossa séptica, o que pode contribuir para a contaminação do solo e redes subterrâneas de água. Mas, vamos falar de emprego. Será que Atibaia tem muita oportunidade de emprego? Vamos descobrir. Pode falar. Atibaia precisa melhorar o saneamento básico, ver esses salários que estão pagando por aí e o preço da coxinha. Vamos falar de salário. Quando analisamos o mercado de trabalho, os dados do censo de 2022 do IBGE revelam que a taxa de ocupação era de 38,7%. Esse percentual é consideravelmente inferior à média brasileira, de 56,6%. Apesar de um aumento entre 2021 e 2022, como você pode ver aí no gráfico, descobri que o IBGE mudou alguns parâmetros. Isso causou um aumento na taxa de ocupação em muitas cidades. Mas mesmo com o aumento, a cidade de Atibaia tem números bem inferiores à média nacional, o que significa que se você está em busca de emprego, você precisa pesquisar bem na sua área se vale a pena ou não mudar para Atibaia. Mas, e o salário? Será que vale a pena? Vamos dar uma olhadinha nos números. E no quesito renda, o salário médio na cidade, segundo o Cadastro Central de Empresas do IBGE, também foi de 2022, que é o mais atual, é o último que eles liberaram, era de 3.159. Esse valor está quase 11% abaixo da média nacional, que era na mesma data 3.542. Lembrando que isso é a média, pessoal. Pessoas vão ganhar menos ou pessoas vão ganhar mais. Mas em média o salário está abaixo da média nacional, que já não é grandes coisas. Atibaia é um dos lugares que tem contrastes interessantes. Ela tem uma franca expansão, atraindo muitos novos moradores e brilha intensamente em quesitos como segurança pública. Por outro lado, o mercado de trabalho apresenta números mais modestos, com taxas de ocupações e salários médios abaixo da média nacional. Sem falar na questão do saneamento que precisa de melhorias. Qual a sua opinião sobre Atibaia? Você acha que vale a pena mudar?
Deixe nos comentários e dê uma olhada nesse vídeo aqui do lado que preparei para você.